Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar conseguir clientes na área trabalhista? Eu identifico 3 erros mais comuns, assim, falando rápido. Genérico, abordagem genérica. Não demonstra expertise na área, não demonstra que sabe as mazelas e que sabe o caminho a ser percorrido na Justiça do Trabalho, como atender o cliente trabalhista. Então, o principal ponto é estabelecer como atender o cliente trabalhista, como fazer a jornada do cliente desde o primeiro atendimento. Outro ponto que eu enxergo como um erro bem comum é não estudar o nicho da categoria. Então, se você vai atender, por exemplo, um trabalhador ferroviário, você tem que saber esse nicho específico. Quando que é a data base do dissídio coletivo dele, quais são as principais matérias que eles reivindicam, as dores dele, né, no dia a dia do trabalho, se são os intervalos, se é algum tipo de desconto, algum tipo de supressão de verba. Então você precisa conhecer mesmo e estudar o nicho daquela categoria. E outro erro muito comum, feio inclusive, é copiar a tese do coleguinha. Então, muitos advogados vão na Justiça do Trabalho, acessam os autos eletrônicos do PJE, copia a petição de um outro colega, que teve ciência de um outro colega, do seu cliente, que entrou com o mesmo caso parecido e simplesmente copia a tese. Acontece que esse copiar e colar, sem ter o critério, sem ter o pente fino do atendimento, sem saber se aquela dor dele é a mesma do outro colega e simplesmente entrar na justiça, é preguiça, né, de construir teses novas, de construir uma petição muito bem fundamentada, às vezes mesmo puro desconhecimento, pode ser temerário. É um risco que você está correndo, seu cliente inclusive perder, né, a ação e o pedido ser julgado improcedente. E aí a gente sabe que depois da reforma trabalhista veio a condenação em honorário de sucumbência, justiça gratuita, você tem que comprovar, né, percebimento acima de menor, né, do que 40% do teto do INSS, além da própria declaração, né, de próprio punho. Então, são alguns riscos, alguns erros comuns que passam despercebidos e que às vezes estão te impedindo de conseguir clientes na área trabalhista.